Olá, voltamos com o ex-presidente Fernando Henrique. Presidente, a gente estava falando da eleição. E o Serra, ele tem feito um discurso que, à primeira vista, é contraditório com o seu. O senhor fez um artigo recentemente dizendo que não tem medo da comparação entre os seus 8 anos de governo e os 8 anos do Lula. Já o Serra tem evitado brigar com o Lula, porque o Lula está com uma popularidade muito alta, e disse que quer discutir o futuro. O senhor acha que o Serra está com a estratégia correta? Acho. Eu acho, porque o governo meu, como o do Lula daqui a pouco, é passado, é história. Essa briga fica para os historiadores, para quem fizer análise e tal. O povo não vai ficar julgando isso. Tem que ver quem é que abre caminho. Acho que está certo, sim. E que quem está no confronto é a Dilma Rousseff e José Serra. Não somos eu e o Lula. Eu sou história e o Lula vai ser daqui a pouco. Você pode até voltar, tentar reviver. O Lula disse que vai querer reviver. Está bem, pode tentar. Mas é história. Agora, o que eu disse é o seguinte, eu não tenho medo de discutir o passado, discutir o que nós fizemos, nas circunstâncias, dizer por que fez, por que não fez. Nós fizemos. No fundo, quer dizer, as mudanças grandes foram feitas no meu período, a inovação. O Lula pegou a bicicleta já num certo caminho e pedalou mais depressa em algumas áreas, em outras parou, não é? Isso é normal. Mas a aposta, desculpe interrompê-lo, no mercado interno não foi mais ousada do que a aposta do período do senhor? Com a valorização do salário mínimo, crédito consignado. Sabe quanto é que foi a valorização do salário mínimo no meu tempo e no tempo do Lula? Aumento real? É. Creio que no tempo do senhor mais ou menos uns 45%, 48%, no Lula 49%. Já está pau a pau. Pau a pau. E, na verdade, a política de valorização do salário mínimo começou no governo Itamar, quando eu era ministro da Fazenda. Não é? Não. As circunstâncias foram mais favoráveis. O boom mundial foi muito grande a partir de 2003. Por que ele insiste nesse discurso? Se a comparação é desfavorável a ele, ou não é tão favorável assim, por que ele insiste? O Lula? É. Porque ele deu certo quando ele falou isso no passado, na coisa da privatização, porque nós não reagimos. Contra o Geraldo Alckmin em 2006. Porque nós não reagimos. Veja o negócio da privatização. O que o Lula está fazendo agora? Como é que está fazendo Belo Monte? Fazendo leilão, jogando o BNDES lá, os fundos de pensão, e dando a maioria para empresas privadas. Está privatizando, usando o governo como nós fizemos com a Telefônica. Então, agora mesmo nos aeroportos, por que não faz já a concessão de terminais de aeroporto? Porque está com medo da eleição, porque sabe que tem que fazer. Né? E quando você pega... Na verdade, o processo de privatização que se volta sempre a isso. Começou muito antes de mim. As primeiras foram no governo Sarney, na parte siderúrgica. Depois, as mais significativas na siderurgia foram no governo Itamar Franco, foi a Siderúrgica Nacional. Pode ter tido problemas, mas houve méritos na privatização, foi bom para o Brasil. Claro que foi, e era uma lei do Congresso. Né? Agora, nós privatizamos as telecomunicações, a Vale do Rio Doce e a Rede Ferroviária Federal. Telecomunicações é um sucesso absoluto, absoluto. A Vale do Rio Doce virou o ai-dodói do Brasil, segundo maior do mundo. E a rede ferroviária, que era dívida, quem é que fala disso hoje? Então não tem por que esconder. Agora, o que fizeram da outra vez foi assim, vamos privatizar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e a Petrobras. É mentira, nós nunca privatizamos isso, eu nunca quis privatizar. Dessas 3 grandes privatizações aí por áreas que tu fez, a que menos teve resultado, ou seja, ficou mais ou menos como está, é a rede ferroviária, não andou, né? Teve resultado, andou sim. Mas para passageiro, para o transporte? Não, passageiro não, é para carga. Passageiro não anda, mas para carga. Andou e outra coisa, a dívida parou. Isso tudo é a dívida do Tesouro. Pesava no Tesouro ali. Então, eu acho que é isso. Agora, o que nós fizemos com a Petrobras, ou com o Banco do Brasil, com a Caixa? Transformamos em empresas. Era tudo falido. A Petrobras, não. O Banco do Brasil, sim. No meu tempo, 2 vezes foi para o vermelho. A Caixa Econômica não podia nem publicar balanço. E a Petrobras deu um salto enorme, porque o próprio presidente atual do PT reconheceu isso. Diz ele que votaria na lei que nós fizemos dessa vez, que deu o salto. Então, nós não temos que esconder, tem que discutir. Agora, isso é passado. É passado. Agora tem que discutir, está faltando infraestrutura, precisa aumentar, os aeroportos estão em crise. Qual foi o porto novo que o governo Lula fez? Nós fizemos Sepetiba, terminamos Pecém, terminamos Suape, refizemos o Porto do Rio Grande, o porto lá na Paraíba, aquele lá no Amazonas, outro em Rondônia. Cadê o porto? Nenhum. Estou vendo que o senhor está afiado na defesa e está com os números aí na ponta... Eu sempre tive os números, é que o pessoal não conhece as coisas, né? Pois é, mas o PSDB, às vezes essas notícias de que o Fernando Henrique não pode ir na convenção do Serra, não pode ter comparação, saem do próprio PSDB, presidente. Mas é conversa, viu o que aconteceu quando eu fui à convenção, né?
uma ovação enorme, fez discurso e conversa, é fofoca, que fica é bobagem. Né? E vão atrás, você faz uma pesquisa, você é a favor de privatizar a Petrobras? O governo Fernando Henrique privatizou. É mentira, nunca quis privatizar. Se fizer a pergunta correta, a resposta é bem diferente. Teve aquele episódio Petrobras que era mudar a marca, Isso não uma foi sugestão, isso foi né? proposta Terceiro escalão que não prosperou. De marketing. Então não mexia com a empresa. Você acharia que valeria a pena mudar o nome? Não. Tanto que não prosperou, né? Presidente, queria falar um pouquinho de economia e história com o senhor. Quando eu fiz a entrevista com o senhor no ano passado, o senhor disse, olha, eu sou um otimista, mas a crise econômica vai ser muito forte, vai pegar o Brasil, 2010 vai estar difícil e tal. O Brasil passou bem pela crise econômica. Você acha que foi um erro de avaliação do senhor ali, ou era mais uma coisa mais premida pela análise política ali? Não. Ou só achou que o Lula não ia dar conta de gerenciar a crise? Não foi isso. É que houve uma mudança muito grande de atitude dos bancos centrais no mundo todo com relação à crise, correta. Né? Quer dizer, o Banco Central dos Estados Unidos virou até um banco comercial. Abriram as burras, né? Eles abriram as burras, né? E inundaram o mundo de dinheiro. Então não houve a escassez de recursos. Ao mesmo tempo, o governo do Brasil atuou direito. O Banco Central atuou direito. Aliás, eu estava defendendo o Banco Central e o governo estava, parte do governo Lula, criticando o Banco Central. Eu sempre disse, não, está certo, tiveram reservas. Acho que foi correta a política de subsídios. Acho que há mais tempo já deviam ter parado com ela. Quando o senhor fala essa redução de IPI setorial, compra de carro, eletrodoméstico, linha branca, porque o que está acontecendo? Foi muito longa na opinião do senhor? Muito longa. O que está acontecendo é o seguinte, o governo Lula deu um boom de consumo, que na crise se justifica. Mas, e dizem que foi o Keynes que inspirou. Não, Keynes queria que houvesse um boom de investimento, né? Consumo derivado do investimento. Para ser sustentável, né? O investimento ficou para trás. Né? Consumo. Sem investimento dá problema. Então, de fato, o modo como o governo atuou foi bom, a crise. Não é que tenha sido amarelo, nós crescemos 5% em 2008 e menos do que zero. Houve um impacto. Houve um impacto. É que outros países, né? A Venezuela caiu mais de 3%, Houve impacto, né? Enfim, e se você comparar com o que aconteceu com a Índia e com a China, nós não fomos tão bem assim. Porque a Índia e a China estão crescendo a 10% de tudo isso. Né? Mas, digamos, vamos deixar de comparação. No geral, eu acho que nós nos safamos bem. Atuou na linha correta. Atuou na linha correta, safamos bem. Agora não está atuando na linha correta. Faz alguns meses que não está atuando na linha correta. Agora o Banco Central tenta corrigir isso e dá aquela puxada de juros que vai ter efeito mais adiante. E se puxar ainda mais os juros, vai complicar o ano 2011. Você já falou aí, acha que eles estão estendendo demais a política de isenções fiscais. Isso. Juros. Você acha que foi um erro essa paulada, esse 0,75? Não. Eu acho que podiam ter começado antes para não ser uma coisa tão... talvez tenha que aumentar mais ainda. Depende do crescimento, do aumento do consumo nos próximos meses, né? Mas nada disso é dramático. O Brasil tem hoje uma estrutura econômica e de governo, de Estado, muito mais competente do que tinha antes da estabilização e antes das mudanças estruturais que nós introduzimos. País mais organizado. Mais organizado, tem mais condições, né? E como essa crise ela foi lá não afetou esses países, nós nos beneficiamos, porque a China foi um motor imenso e nós estamos exportando muito matéria-prima. Isso tem os seus problemas, as manufaturas estão com dificuldade. Com o câmbio valorizado, a própria agricultura está com dificuldade. Vai perguntar para o pessoal que produz laranja hoje, para ver como é que está. Mas isso é a vida. Não estou dizendo que... Não estou criticando o governo. O senhor também enfrentou problema com o câmbio na época do governo, né? Isso aí, na hora da política, você diz, é o governo. Não, é mais complexo do que isso. É a sociedade, é a economia, né? Que tem que sempre buscar soluções e tal. Presidente Fernando Henrique, o Ciro Gomes deu uma entrevista a este programa, e aí, para registro histórico, eu queria esclarecer alguns episódios com o senhor. Ele diz que o José Serra, na época do governo, quando ministro do Planejamento, bombardeava muito o ministro Pedro Malan da Fazenda, a quem o senhor deu o comando da economia ali. O Serra, ele tinha muita divergência com o Malan mesmo? O Serra tinha divergência. Tinha divergência no que diz respeito. A questão não é com o Banco Central mais. É o seguinte, como é que você vai controlar o processo econômico de estabilização? Não é? Você vai apertar mais o fiscal, quer dizer, gastar menos, impor mais disciplina e com isso permitir que a taxa de juros possa ser menor, ou você deixa o fiscal mais solto e aumenta a taxa de juros. O que está acontecendo nesse momento agora é essa isso. Segunda. Essa segunda. Né? Bom, o Malan tinha uma outra visão, mais o Gustavo Franco, não foi com o Armínio Franco, com o Armínio... Fraga.
O Serra não tinha essa oposição, era com o Gustavo. Gustavo Franco, então presidente do Banco Central. Isso, porque o Gustavo segurava os juros altos, porque dizia, ó, porque não tem disciplina fiscal. E como o Serra era ministro do Planejamento, só no comecinho, tinha que discutir o orçamento, havia essa discussão a respeito, uma discussão teórica, não é que ele sabotasse nada, né? Ao contrário. Ele divergia. Divergia em certos pontos, né? Como agora, o que o Guido Mantega disse há uma semana? O oposto que o Meirelles falou, do Banco Central. Né? Então, eles brigando, não, tem pontos de vista. Não estou dizendo que o Serra tem o ponto de vista do Guido, não era isso, né? E era em coisas tópicas. Mas o Serra não é uma pessoa de deslealdades, né? Mas o Malan não se queixava dele com o senhor um pouco, não? Todos se queixam de todos. Tudo para na mesa do presidente. Uma das funções do presidente é de psicanalista, né? Ou de padre. Tem que ouvir a confissão, né? E tem que não tomar aquela confissão ao pé da letra. Tem que, tá bom, vamos levando. Dá um desconto. Porque é difícil tomar certas decisões. E não é esse lado está certo, o outro está errado. Eu acho até bom que os governos tenham aí alguma nuance, desde que não haja uma paralisia de decisões. E a história de que o Serra teria sido contra o lançamento do Plano Real? Tinha um problema com a data, achava que não daria para fazer isso? É fato ou não? Não, são duas coisas. O Serra nunca foi contra o Plano Real. Quando eu fui ministro da Fazenda, ele me ajudou, ao Baixa e aos outros, a fazer um plano de ação imediato, o PAI, né? O que havia, não era o Serra, pouca gente acreditava que fosse possível acabar com a hiperinflação. Achava que no máximo tinha que baixar um pouco a inflação. Por quê? Porque o governo era fraco na época. Tinha eleição. As condições eram negativas. Condição política para implementar uma mudança tão forte. Essa que era a dúvida. Tá. Eu fui dos poucos que dizia, é por isso que dá para fazer. Se a política está organizada, os interesses não vão permitir que se baixe a inflação. Então, mas não era. Os economistas em geral tinham dúvidas sobre se era possível ou não. É onde a política é importante, né, importante, vamos fazer, a decisão é política. Decisão política. Tem que assumir a responsabilidade. Outra questão, não sei se é isso que o Ciro se refere, foi quando eu deixei o governo, que eu fui substituído pelo Recupero e logo em seguida, no final pelo Ciro. Mas o Ciro não era ministro quando houve a decisão da implementação do real, era o Recupero o ministro. Rubens Recupero. Rubens Recupero, o embaixador Rubens Recupero, que foi um excelente ministro. Pois bem, havia discussão entre os economistas, eu não me lembro da posição do Serra, mas me lembro da posição de alguns economistas ligados ao Plano Real, que tinham dúvidas se era o momento para trocar a moeda. E eu e o Itamar, honra o Itamar, e eu Recupero, bancamos. Aí eu não me lembro qual era a posição do Serra, mas se ele teve outra posição, não estava sozinho, não. Eu não vou citar nome, mas vários dos pais do Real tinham dúvidas. Porque depois que dá certo, todo mundo aplaude. Até dar certo, tudo é dúvida. E era um risco mesmo. O Brasil já tinha feito 2 planos. Era um risco. Vários planos. O Cruzado deu errado, o Collor, o Bresser, então, né? Foi isso. Mas essa é a intriga de achar que o Serra sabotou, não. Presidente, ainda nesse aspecto de registro histórico, eu lembro que na campanha de 2002, o Brasil teve que fazer um novo acordo com o FMI, então o senhor chamou para uma reunião em Brasília os candidatos à presidência. Isso. Estavam lá o Serra, que era candidato do seu partido à época, o Lula, o Ciro, Garotinho, o Ciro. Mas o senhor teve uma conversa à parte com o Lula no canto da sala mais longa. O que vocês conversaram ali, presidente? Sabe o que eu acho que nós conversamos ali? Foi uma coisa simples. Trivial ali? Trivial. Era sobre Minas Gerais. Era para ajudar alguma coisa... O Itamar estava se queixando? Era Itamar, acho que era uma coisa desse tipo assim. Do empréstimo para o funcionalismo, pagar a folha? Para pagar a folha, era negócio de... eu acho que era a questão de uma ajuda do governo federal passar para os estados a responsabilidade das estradas e com isso dar recurso para evitar que Minas Gerais incorresse na lei de responsabilidade fiscal. Na época o Itamar apoiava o Lula, estava rompido com o senhor, aí o Lula levou um pleito dele. Um pleito desse, mas levou numa boa. Natural, pleito legítimo, né? Aí até conversamos um pouco, né, sobre a eleição, o que eu achava. Enfim, aí foi a conversa mais íntima. E na transição, que conselhos importantes você acha que deu ao presidente Lula que ajudaram a fazer esse governo que ele fez aí, que está bem avaliado pela população? Não foram conselhos, é difícil dar conselhos a um presidente, né? A transição foi alguma coisa que foi significativa, eu acho, porque nós organizamos a transição. Civilizada, importante. O Pedro Parente, que era o chefe da Casa Civil, acho que ele foi até os Estados Unidos, olhou como é que se fazia isso, e nós fizemos uma lei que foi muitos meses antes da eleição, dizendo como seria feita a transição e autorizando o presidente eleito a indicar 70 pessoas, sendo um com a posição de ministro, para permitir que as pessoas novas
vissem do que se Conhecessem a tratava. máquina. E assim foi feito. E foi o Palocci, que foi o chefe da transição, Sim. que então, como nessa categoria de status elevado, entrou em contato muito próximo com o Pedro Malan. E nesse tempo, que foram 2 ou 3 meses, houve muitos contatos, nem em todos os ministérios, alguns não, mas em muitos ministérios houve contatos, especialmente na Fazenda. E do próprio Lula comigo. Isso. Mais de uma vez nós estivemos juntos, não é? Ele jantou no Alvorada, uma vez ele, a Marisa, eu e a Ruth. Teve algum episódio marcante que você se lembra? Por exemplo, uma vez estávamos eu, a Marisa, ele e a Ruth, e estávamos conversando, e falou, mas eu nunca falei mal de você, né? Eu digo, Lula, o que é isso? Você não, é só juntar gente, você fala mal de mim. Pode ser que seja sem intenção, mas foi assim, não foi uma coisa... Mas depois só se vingou também, que você falou mal dele. Mas só de vez em também. quando. Só de vez em quando. Não, mas foi civilizado. Quer dizer, e depois ele disse que queria retribuir o jantar, me levou para jantar na Grande do Torto, que na verdade era uma residência ainda minha. Mas Você emprestou para ele na transição. Lá. Eu fui tomar um churrasco, foi muito agradável. Tinha um rapaz churrasqueiro, que é lá de Santa Catarina, que andou meio envolvido em confusões mais tarde. Jorge Lorenzetti, É possível que daqueles seja. aloprados. Barbudo? Teve um que eu já conhecia, que hoje é presidente de Itaipu. Jorge Samek. Samek estava lá, muito simpático. Fez até várias referências. Na frente do Lula, brincando, a meu respeito e tal. Não, a convivência foi boa, mas o bom não é só no plano pessoal. Pena que o Lula não tenha mantido um pouco mais esse mesmo espírito mais adiante. O senhor se ressente disso, de depois não ter mantido, ele não Eu ter não chamado me o senhor? ressinto pessoalmente, mas eu acho que é uma perda para o Brasil, não por mim, para mostrar que convivência... Quando eu estou com o Lula, convivência é civilizada. Muito civilizado, né? Mas eu acho que, não sei, eu acho que houve uma decisão equivocada do PT, que foi que o PSDB vai ser o adversário. Então, é inimigo, herança maldita, não sei o quê. E foram se aliar aos mensaleiros, né? Isso podia ter sido evitado, eu acho. Eu acho que, politicamente teria sido possível, em 2003, ao invés de fazer assim, ter uma visão mais de aproximação. Mas, enfim, são águas roladas. Um dia isso acontecerá, o senhor acha? PT e PSDB ou está cada vez mais distante? Não sei. Qual é a distância fundamental? É política. Primeiro é o poder, quem vai tomar conta, isso é fundamental. Segundo é outra, é da concepção política mesmo. O PSDB é menos ingerente como partido. O PT é mais partido. O partido entra em tudo, entra nas decisões, né? E com isso vem um certo veso de que o partido, o Estado e muda a sociedade. O PSDB é mais do outro lado, mais a sociedade que vai avançando e o governo sinaliza e o partido tem um papel muito menos ingerente do que o PSDB. Essa concepção é que faz a diferença. Mais do que propriamente o conteúdo da política econômica ou da política social, é o modo de fazê-la que é diferente, né? Acho que é isso. Não sei se vai algum dia mudar, mas acho que é isso. Agora, voltando à transição, eu acho que foi uma coisa importante, claro. Porque uma vez eu saí do Brasil, logo depois passei o poder para o Lula, o governo. O Lula me levou até o elevador, me deu um abraço, cara a cara, e disse, você deixa aqui um amigo. Na hora ele disse uma coisa que ele sentia. Depois, não sei, naquela hora acho que era verdadeiro. E eu fui com a Ruth, sozinhos, os dois, para Paris, e não levei ninguém, assessor, segurança, nada. Fiquei na casa da Dona Maria Sodré, um apartamento que era da Dona Maria Sodré. Bom, pequeno lá em Paris. E um dia o Lula foi lá, que ele ia para Davos, e me telefonou. Ele estava na embaixada, e deu uma recepção, não me convidou. Bom, ele te telefonou, mas não convidou. Não. Mas para falar o quê? Não, telefonou para dar um alô. Um alô. E aí me perguntou a respeito da guerra do Iraque, se eu achava que ia haver a guerra. Eu digo, eu acho que vai. Ele disse, mas eu tive informação do Schröder de que não. Eu digo, bom, eu não tenho informação. Ele disse, por que você acha que vai? Aí eu disse, olha, porque os americanos já mobilizaram tanta tropa, é muito difícil recuar. E o Lula fez a seguinte comparação. É como na greve de 79, que é verdade, na greve de 79 tinham que recuar, ele não conseguiu. Não conseguiu, né? Bom, aí ele passou o telefone para o Palocci. O Palocci só me disse uma palavra, disse, presidente, muito obrigado pelo que vocês fizeram. Então você vê que teve muita elegância. Teve elegância e teve efeito essa transição. As pessoas aprenderam, na Fazenda praticamente ficaram os mesmos. Houve um acordo que no Banco Central, quando veio o Meirelles, que era do PSDB, a diretoria ficou lá, pelo menos durante 6 meses, para dar continuidade. Eu acho que isso é bom para o Brasil. Acho que é bom para o Brasil. Então eu acho que essa fase de transição foi muito importante para o Brasil. Depois os governos mudam, é natural que mudem, que tomem outros caminhos e tal. Mas dá um sentido ao país de que você não vai quebrar tudo. Licença mais um minutinho, presidente. A notícia volta daqui a pouco com Fernando Henrique Cardoso.